Boa noite a todos, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Yoshua. Vamos começar então os nossos trabalhos de hoje em 2 vídeos. Neste primeiro, iniciando a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta edição. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Deixe que venham a minhas criancinhas. João, o Evangelista, Paris, 1863. Item 18. Disse o Cristo, deixem que venham a minhas criancinhas. Essas palavras sábias em sua simplicidade não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente às almas que se encontram nas regiões inferiores, onde a infelicidade que suportam faz com que elas não saibam o que é esperança. Jesus chamava para esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem compreender. Na infância, sob o domínio dos instintos infantis, que para as crianças é uma necessidade e um benefício, elas não entenderiam o ensinamento e nem teriam vontade de praticá-lo. Com esse evangelho, nós entendemos que, primeiramente, já ganham o reino dos céus, ou seja, a elevação espiritual, aqueles espíritos que se esforçam em progredir no bem, em praticar o amor, que é a lei maior e que traz a caridade, o perdão, a elevação dos pensamentos, a prática da oração, fazer o bem, enfim, ser bom, ser justo, burilar os seus próprios erros, as suas próprias fraquezas, como pontos, entre vários outros, de superação de si mesmo e de progresso neste mundo que é ainda um planeta de provas e expiações. Porém, se ele é um planeta de provas e expiações, ele não está aqui só para aqueles que já estão em um adiantamento espiritual e que vêm muitas vezes em missão para ajudar, para colaborar, também para burilar os seus erros, porque ninguém que está aqui não precisa estar, mas para servir muitas vezes de exemplo e de auxílio para aqueles que caem continuamente, para aqueles que ainda estão no erro, para aqueles que ainda insistem em manter os seus vícios, não só vícios físicos, né? Drogas, álcool, cigarro, remédios, enfim, que são todos drogas, ou jogos, sexo desenfreado, enfim. Mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, vícios morais. O egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, a vaidade, o apego, a incompreensão, o ódio, a luxúria, enfim, todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções que fazem com que a gente viva na superficialidade do que é a vivência realmente espiritual. Que é você progredir, que é você se melhorar, que é você se purificar. Isso não significa você ter uma vida chata, isso significa você ter uma vida voltada para aquilo que efetivamente é importante e vai prevalecer aqui e quando você retornar à pátria espiritual, porque você veio com um plano, um projeto traçado por você ou não, dependendo do teu grau de adiantamento, na situação do teu reencarne. E você deveria cumprir este plano minimamente. E quando você não cumpre nem minimamente, que você incorre em erros e se repete em erros, vida após vida, desencarna, reencarna, sendo teimoso, tenaz no erro, você está na infância espiritual. Porque você não progride, não avança, apesar de que, por menos evoluídos que sejamos, onde quer que nós estejamos, toda vivência, ela nos ensina e a gente progride um pouco do estágio em que a gente estava para o estágio atual de desencarne.
Porém, este planeta, ele é principalmente para aqueles que precisam se burilar, evoluir, porque ele é um planeta de provas e expiações. Então, ele nos traz provas para testar as nossas boas condutas, se realmente elas fazem com que a gente persevere no bem, para que nós possamos quitar os nossos erros de passado, os nossos miasmas de karmas gerados no passado, que ficam impregnados em nós por conta da culpa, por conta do arrependimento, por conta do medo, enfim, das situações que a gente levou junto quando desencarnou e que não eram situações favoráveis a uma evolução e que a gente precisa voltar para resolver. E os vícios, que é o desapego desta vida terrena, das situações deste mundo terreno que a gente chama de mundanas, que são importantes neste mundo, mas que no mundo espiritual, na sua grande maioria, não fará diferença para a nossa evolução. Nos é lícito ter bens materiais, avançar profissionalmente, no estudo, adquirir. Porém, o avanço moral, ele tem que ser o nosso primeiro destaque, o nosso primeiro objetivo. E aí, de nada adianta eu ter e aquele ao meu redor não ter e eu fazer de conta que está tudo bem. É preciso que eu aprenda a partilhar. Isto é caridade. Não adianta eu ser um grande intelectual que sei tudo e não dar um pouco, pelo menos, de mim para os outros, permitindo que esses outros também saibam. E a minha intelectualidade, que é muito importante, é uma das asas que a gente diz que cresce, é a da intelectualidade em um anjo, mas tem que crescer a da moralidade também. Então, de nada adianta eu ter muito conhecimento e ser soberbo, orgulhoso, egoísta, e não dividir e não fazer uso de tudo isso que eu fui aprendendo intelectualmente para me melhorar e ajudar a melhorar o meu entorno moralmente. E as questões de ir se desprendendo dos apegos dessa vida humana, das relações. Ninguém é dono de ninguém, ninguém é proprietário de ninguém, ninguém controla ninguém. Cada um vem responsável pela sua evolução, vai sim participar da evolução de vários, vai sim auxiliar pais que auxiliam filhos, porém você não vive, você não controla a vida do outro. E quando você faz isso, você está deixando que o outro cumpra o compromisso dele, você está se endividando, você está carregando uma cruz que não é sua. Você auxiliar quando o outro pede ou quando o outro precisa, quando ele é pequeno, quando ele é incapaz de decidir por conta própria, é uma situação. Agora, quando você vive para controlar os outros, para que os outros façam o que você quer, da forma como você quer, que eles não vivem, que eles não progridem, você está adquirindo um karma. Quando você prende as pessoas, seja por vitimismo, seja por dinheiro, seja por magias, pelo que for, você está se endividando. Sim, gente, existe magia. Existe a oração, é uma magia, a mentalização positiva é uma magia de progresso, de cura. Mas existem aquelas energias e quando a gente vibra numa energia inferior, e normalmente a gente vibra porque a gente passa por várias situações difíceis na vida, é difícil manter a frequência, nós vamos ser atingidos por essas energias que pagam, que mandam fazer o que fazem para nós. Mas é aí que a gente se apega na fé. Então, quando eu percebo o meu erro, quando eu percebo que eu sou fraco em relação a alguma situação, quando eu percebo que eu estou apegado, quando eu percebo que eu tenho um determinado defeito que bloqueia a minha vida, que impede de eu ser feliz,
que me gera, de alguma forma, ou nos outros com quem eu convivo, um desconforto, é a minha oportunidade de reforma. Por isso, orai e vigiai. Orai, pedir a proteção, o esclarecimento, a intuição, mas vigiai você, não o outro. Claro que se você puder dar aquele toque para o outro onde ele está errando, se você tem essa intimidade, se ele te perguntou, ou se realmente ele está te afetando, você tem esse direito. Porém, é vigiar você. O que você anda fazendo, o que você anda pensando, o que você anda sentindo, como você anda agindo. Porque no final, é você responsável pela tua evolução, pelo que você conquistou, pelos talentos que você desenvolveu. E a prestação de contas é tua, com você mesmo, porque você vai ter, claro, todos aqueles espíritos que vieram comprometidos com o teu projeto reencarnatório, questionando essas situações, mas quem mais se questiona lá do outro lado é você, a tua consciência, é a tua consciência que te leva para o umbral, ou para o céu, ou para o inferno, ou para o que quer que você acredite que vai existir depois que você desencarnar. Então, meus irmãos, em Cristo, na natureza, no universo, este mundo de puros de coração não são só aqueles que já têm grandes méritos, que já conquistaram grandes feitos em função de uma evolução espiritual que tem que estar além de nós, mas é principalmente para nós burilarmos as nossas faltas, irmos a Cristo, melhorarmos, avançarmos, praticarmos a lei maior que ele ensinou, que é a lei do amor. Amor incondicional. E aí nós estaremos evoluindo e esse planeta também deixando de ser um planeta de provas e expiações e se tornando um planeta de regeneração, que é o destino dele. E todas essas situações, esses problemas, essas pandemias, tudo isso vem para, de alguma forma, fervilhar isso, levar a gente a refletir, a repensar, a valorizar mais e progredir. É inevitável, porque afeta a todos. Então, que a gente reflita e faça o melhor. Gratidão. Eu vou gravar o vídeo B agora. Deixe o seu like se sentir à vontade, eu agradeço. Deixe o seu comentário também se sentir à vontade, agradeço da mesma forma. Se quiser reiki à distância, deixe o seu nome completo ou as iniciais do seu nome. Não precisa deixar o problema que você quer resolver, porque a energia direcionada pelo reiki, que eu sou o canal, é uma energia inteligente. Ela vai para onde precisar e também para onde você merecer. Gratidão, retornamos no vídeo B.